Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 6 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Europa assume um papel perigoso contra a Rússia. Quando a gente observa o comportamento dos países membros da União Europeia, da Europa continental, a gente consegue enxergar uma grande contradição. Existem setores diferentes, que têm condutas diferentes. Existem setores que tentam minimamente e de maneira muito tímida defender a soberania, um projeto mais autônomo e que gere menos crise para a Europa continental. E esse projeto, ele se afasta do projeto britânico e estadunidense, que é a agenda da OTAN. Por outro lado, a gente vê setores políticos que defendem a agenda da OTAN, defendem esse projeto britânico-estadunidense que prejudica a Europa continental. Por que eu estou fazendo essa introdução curtinha aqui? Porque esse cidadão que aparece aí na foto, que é o Josep Borrell, que é o representante diplomático da União Europeia, ele defende justamente o projeto britânico e estadunidense. Várias vezes eu já falei isso aqui. No que tange a temas como Rússia e China, o cara sempre se posiciona alinhadíssimo à agenda britânica e estadunidense, que invariavelmente prejudica a economia, a sociedade e a política dos países da Europa continental. É sempre uma tentativa de fazer com que a Europa continental afaste-se da Rússia e da China, ainda que isso prejudique a Europa continental. Claro, se a gente vai observar as falas do Josep Borrell sobre Israel e sobre a questão de Gaza, ele tem feito críticas, mas ali não tem como defender aquele projeto. Mesmo os Estados Unidos, que são uma espécie de procuradores do Estado de Israel, advogados internacionais do Estado de Israel, um país aliado de Israel, mesmo figuras públicas do governo dos Estados Unidos fazem críticas à matança de palestinos, isso que são os Estados Unidos, os grandes parceiros de Israel. Imaginem vocês o que o Josep Borrell ia conseguir se posicionar de outro modo. Mesmo figuras muito brandas da política internacional, como é o caso do Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, mesmo ele tece críticas pesadas ao que está acontecendo na faixa de Gaza. Então não é porque o Josep Borrell, nesse mesmo conjunto de falas que eu trouxe para a discussão aqui, ele faz uma crítica ao que acontece na faixa de Gaza, que esse cara não está ligado ao projeto da OTAN. Porque em todas as outras falas, o Borrell defende o projeto da OTAN, como nessa aqui, vamos falar um pouco sobre isso. E é justamente figuras como o Josep Borrell, a Ursula von der Leyen, que são figuras da União Europeia, que arrastam a Europa para o abismo. São figuras muito perigosas, que jogam contra a soberania dos países membros da União Europeia. A União Europeia, em teoria não, mas no mundo ideal, deveria ser um somatório dos interesses dos seus países membros, algo que elevasse o potencial europeu de encontrar soluções. Mas ao contrário disso, a União Europeia funciona como uma célula dos interesses transnacionais que joga contra a soberania dos países membros. E figuras como o Borrell e como a Ursula von der Leyen, por exemplo, são nocivos, são figuras nocivas à Europa continental. Trago aqui a seguinte matéria. Se o Putin, fala do Josep Borrell, tá? Se o Putin vencer na Ucrânia, o projeto europeu sofrerá danos significativos. Ele fala aqui como um representante britânico e estadunidense. Ou melhor, um representante dos interesses financeiros britânicos e estadunidenses. Essa é uma fala alinhada ao projeto da OTAN. Derrotar o Putin, derrotar a Rússia, afastar-se da China. É o mesmo receituário que a OTAN prega. Trago aí 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas.
O Josep Borrell insiste para que a União Europeia assuma o papel que os Estados Unidos têm desempenhado até agora. Toda a fala do Josep Borrell, esse conjunto de falas que eu estou discutindo com vocês aqui, aponta para uma responsabilidade europeia sobre os rumos do conflito na Ucrânia. Que a Europa deve abraçar a Ucrânia, porque existe, logicamente, uma grande contradição. Nem todo mundo embarca nesse projeto da OTAN ou não quer embarcar e pode ser levado de arrasto. E o próprio Borrell, ele aponta isso, que é justamente o que eu coloco ali nas letrinhas azuis. Mas ele admite, ou admitiu nessas falas aí, que não existe um consenso na União Europeia sobre ver a Rússia como um risco. Isso revela uma rachadura, uma grande fratura no bloco União Europeia. É a mesma coisa sobre vamos trazer a Ucrânia para dentro da União Europeia? Não existe, está muito longe de haver consenso sobre isso. Muitos países não querem a Ucrânia dentro da União Europeia. Por isso que a União Europeia já estuda adesões de classificações diferentes, de categorias diferentes, que seriam aqueles com mais direitos, com mais deveres, com menos direitos, com menos deveres, um núcleo mais duro, depois países que funcionam mais como aliados, depois... Para quê? Para conseguir trazer para dentro da União Europeia certos países, mas em condições diferenciadas. Porque sabem que se for seguir a regra, todos os requisitos, e for atrelar todos os países a responsabilidades comuns com a Ucrânia, muita gente não vai querer isso aí. Porque não há consenso sobre a questão da Rússia. Ele pode apontar para o Viktor Orbán, mas não é só o Viktor Orbán, o líder húngaro, que pensa que trazer a Ucrânia para dentro da União Europeia não é negócio, que continuar com o conflito na Ucrânia e as sanções contra a Rússia não é negócio. Muitos outros setores europeus pensam o mesmo. Então, o Borrell aí, ele faz uma fala como se fosse da União Europeia, ele fala como um representante da União Europeia, mas a fala dele representa muito mais o projeto da OTAN do que propriamente aquilo que poderia interessar a Europa ou a União Europeia se ela fosse um bloco que pensasse na melhoria das condições para os europeus. Então, o que o Borrell está querendo, está buscando com as suas falas é segurar o bastão do apoio à Ucrânia que os Estados Unidos estão querendo passar. Os Estados Unidos estão tentando fazer uma passagem de bastão deles, que até agora foram os que mais apoiaram em termos financeiros a Ucrânia, com armas e com ajuda em dinheiro, e passar esse bastão para que a Europa assuma essa responsabilidade. Mas a questão é que não existe contexto possível para isso. Então, as falas do Borrell, elas, dado o contexto no qual essas falas são proferidas, elas caem no absurdo. Letrinhas azuis, continuamos nesse assunto. O Borrell inverte a realidade, e isso está na fala dele também, ao afirmar que a Rússia é colonialista e imperialista. Então tem muito essa fala, o colonialismo russo, o colonialismo chinês, o imperialismo chinês. E ele inverte por quê? Porque, na verdade, coloco isso entre parênteses, ele é que é um infiltrado dos reais interesses imperialistas colonialistas britânicos e estadunidenses. Então, a gente vê representantes do imperialismo chamando outras forças do sul global e contra-hegemônicas de imperialistas. Isso é uma inversão no linguajar. A gente pega textos da OTAN, a gente vê esse tipo de terminologia. E a gente vê que muita gente que se diz anti-imperialista usando esse tipo de termo. Eu não vou fugir do imperialismo dos Estados Unidos para cair no imperialismo russo. Não faz o menor sentido. São forças, tanto China quanto Rússia, quando elas colidem com os Estados Unidos e com o Reino Unido, com esses interesses financeiros anglo-yankees que eu cito aqui, reduzem o potencial de força desses setores, reduz a sua hegemonia e presta um trabalho positivo para o cenário multipolar. Isso não tem uma relação direta com o imperialismo contra o outro, mas infelizmente tem setores que compraram essa narrativa de um imperialismo contra o outro e tratam com um processo de equivalência. E isso presta um serviço, logicamente, ainda que muitos façam isso façam isso inconscientemente, isso presta um serviço aos interesses britânicos e estadunidenses.
Porque, logicamente, se existe um embate entre forças, é preciso ter uma posição sobre isso e ela não pode ser de neutralidade. Toda neutralidade perante uma situação de escolha, ela favorece sempre o lado hegemônico ou que vinha sendo hegemônico. Letrinhas vermelhas. O Borrell criticou países que querem acabar logo com o conflito para desmontar a crise fruto das sanções, o conflito na Ucrânia. Isso representa muitos países, embora poucos admitam oficialmente e publicamente. Foi aquilo que eu falei dias atrás, não sei se foi na semana passada ou nessa, né? O tempo está passando bem rápido. Mas falei recentemente. Quando o Viktor Orbán ele vota como vota e ele emperra o apoio europeu à Ucrânia e também, de certa forma, emperra a adesão da Ucrânia à União Europeia, ali estava colocada, ele costuma fazer isso. Sempre que ele se posiciona desse modo, ele representa muitos outros setores que gostariam de fazer, mas não fazem porque não podem, porque não têm autonomia. De forma que ele apenas está verbalizando o que outros têm uma vontade louca de fazer. Se a Alemanha pudesse colocar na mesa os seus interesses, ela jamais tomaria decisões como as que está tomando atualmente, que desfavorecem a Alemanha. Continuamos aí com as falas do Borrell. Rejeitar a energia russa custou caro à União Europeia. Ele está falando uma grande verdade, né? Houve um custo pesado das sanções energéticas contra a Rússia, que é algo que eu falo aqui desde o início do canal. Esse projeto de sancionar a Rússia, ele não tem nada a ver com retaliação em relação à Ucrânia, houve o ensejo do conflito na Ucrânia para que isso pudesse acontecer. Esse objetivo estava colocado mesmo antes. A gente já via os Estados Unidos massacrando o Nord Stream 2, que é um gasoduto que levaria gás, ele foi concluído, mas nunca começou a operar efetivamente, que passa pelo Mar Báltico, que levaria gás da Rússia até a Alemanha. Antes mesmo do conflito, esse gasoduto já vinha sendo massacrado. Por quê? Porque havia e há o projeto de cortar relações energéticas entre a Europa e a Rússia. Então, quando o Borrell coloca essa sentença, ele está falando a verdade, que houve um prejuízo para a Europa. O interessante é que ele admite esse prejuízo, mas continua defendendo esse prejuízo. Letrinhas verdes. O Borrell disse que a Europa comprou combustível de intermediários a preços elevados. Isso aumentou o custo de produção e o custo da vida do povo europeu. E esse é um dos grandes fatores que explicam a crise. Não explica toda a crise. Até porque, como disse a Organização Mundial do Comércio, a OMC, a gente tem colocado aí uma policrise, ou tinha colocado uma policrise que tinha o seu caráter pandêmico, né, daquele episódio de lockdowns, tinha o seu caráter de conflito na Ucrânia, agora tem o seu caráter de conflito em Israel. Tem uma reformatação dos sistemas energéticos e alimentares em decorrência de pressões por mudanças supostamente ambientais. E sabe-se lá se não vai haver um episódio em Taiwan, um apagão tecnológico por causa de um conflito envolvendo uma região produtora de tecnologia. Ou seja, existe uma crise colocada e um dos grandes fatores dessa crise é a própria reformatação do sistema energético e a crise que se abateu na Europa por causa das sanções contra a Rússia. Então ele coloca acertadamente isso, tá? Ele está fazendo um diagnóstico correto. O grande problema aí é que ele não está receitando o remédio correto, né? Letrinhas azuis. O Borrell admitiu que teme que a Europa tenha substituído a dependência pelo gás russo por pela dependência de recursos energéticos de outra força. E isso não é um temor, isso é uma realidade, porque a União Europeia, a Europa, ela caiu no jogo dos Estados Unidos, ela seguiu a agenda dos Estados Unidos e substituiu o gás russo, mais barato, pelo gás dos Estados Unidos, que é mais caro, e a extração do gás dos Estados Unidos, em boa medida, pelo menos no que tange a extração do gás de xisto, tem um impacto ambiental gigantesco. Se é para a gente falar de preocupação ambiental aqui, é preciso ressaltar que o gás dos Estados Unidos ele é bem menos ético do que o gás russo. Mas, claro, o gás da Rússia, né, eu já falei várias vezes, tem classificações na tabela periódica, tem os gases nobres e tem os gases russos, que são os gases proibidos porque eles não podem ser comprados, porque eles são gases do mal, segundo a OTAN.
Então é preciso colocar essa questão, que realmente houve uma substituição de uma dependência por outra. E era isso que os Estados Unidos estavam procurando. Roubar mercados. Tanto é que eu coloco nas letrinhas vermelhas ali, ó. Sempre foi o objetivo dos Estados Unidos sequestrar mercados do gás, mercados europeus, ao boicotar o Nord Stream 1 e 2, que são os gasodutos que levavam gás da Rússia até a Alemanha, através do Mar Báltico. E pior, contornando a Ucrânia, contornando a Polônia, reduzindo a importância estratégica geográfica desses países. Por isso, Polônia e Ucrânia são críticos desse gasoduto e atuaram ativamente, né, atuaram aí de maneira perceptível para boicotar esse projeto. Até porque isso sabota a Alemanha também, que é um adversário da Polônia. Histórico. Continuamos no tema. Já que estamos falando de problemas na Europa, olhem o caso da Alemanha. Mais um caso de problemas internos na Alemanha por causa da crise. Medidas de austeridade. Matéria da Associated Press. Vamos falar o nome da mídia corporativa para ver se os algoritmos ajudam a gente. Membros de um sindicato que representa os maquinistas alemães votam a favor de greves abertas em uma disputa acirrada. Dias atrás a gente viu o caso dos produtores rurais que, por causa de medidas de austeridade, estavam nas ruas fazendo tratoraço e estavam em Berlim. Por quê? Porque o governo cortou, ele planeja cortar o subsídio do óleo diesel e isso encarece a produção. Mas não, tem vários outros casos de medidas aí que estão sendo implementadas que estão incomodando o setor agrícola europeu. E agora tem os trabalhadores do setor ferroviário, ou metroviário, né? E que estão também reclamando por quê? Porque medidas de austeridade atingem esses setores. Tudo isso faz parte de uma mesma crise. Letrinhas verdes. Os trabalhadores do ramo ferroviário juntam-se aos produtores rurais contra a política de austeridade do governo alemão, que vai se complicando cada vez mais. Até que tem aquela pergunta, né? O que Olaf Scholz precisa fazer para reverter o crescimento da direita na Alemanha? O camarada me perguntou aí, né? Achei uma boa pergunta. Ele precisa parar de atacar os alemães. Enquanto ele fizer uma política anti-alemã e pró-OTAN, pró-britânica, pró-estadunidense, ele só vai prejudicar o seu coeficiente eleitoral. Letrinhas azuis. O efeito do conflito, e aqui eu falo das sanções, conflito na Ucrânia, somou-se ao dinheiro que a Alemanha gasta com a Ucrânia para engendrar uma crise. Ou seja, a Alemanha paga quando apoia a Ucrânia para prolongar um conflito que gera uma crise que prejudica a sua economia. Ou seja, a Alemanha está pagando para produzir uma crise que ela mesma sofre. Isso é uma agenda anti-alemã, isso é uma agenda anti-europeia. E a austeridade decorre disso, de uma crise econômica junto a um processo de gasto, porque está tendo que bancar a Alemanha, acho que individualmente é a segunda nação do mundo que mais contribuiu, mais apoiou a Ucrânia, depois dos Estados Unidos, de forma que ela paga o custo, ela banca uma guerra que gera uma crise que ela mesma faz o seu povo sofrer. E, incrivelmente, a Alemanha não ganha nada com essa guerra. Ela não ganha absolutamente nada. Eu não sou entusiasta das guerras, mas se é para fazer guerra, que seja uma guerra que favoreça uma parcela da sociedade, sei lá, que se lute por motivos cabíveis. Não, e me entendam direito, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia às guerras, tá? Estou dizendo que quando é para lutar, é para lutar. Agora, a Alemanha está bancando uma guerra que prejudica ela própria. Por isso, boa parte do povo alemão está votando, está querendo opções eleitorais contra a agenda da OTAN. Continuamos nesse tema, tá? Continuamos, trago uma última notícia sobre essa... Não, tenho mais discussão que eu vou fazer hoje sobre isso, tá? Mais uma matéria sobre essa questão de Rússia, Europa, Ucrânia. A matéria é a seguinte: o governo russo promete a resposta retaliatória às apreensões de bens russos pela União Europeia, que é aquela novela de ativos russos congelados e as receitas fruto desses ativos congelados, se serão destinadas à Ucrânia ou não. Tem muita polêmica nisso, porque isso mina a credibilidade dos mercados europeus se essa coisa for feita. Porque todo mundo vai parar para pensar, pô, mas só um pouquinho. Do nada os caras congelam os ativos e sequestram as receitas e mandam a receita para quem eles quiserem. Como é que funciona isso? É roubo na prática, né?
Letrinhas vermelhas. A União Europeia promete destinar as receitas dos ativos congelados russos para a Ucrânia, porque isso seria uma medida alternativa, já que o dinheiro, aprovar dinheiro para a Ucrânia dos países ou armas dos estoques já não é uma coisa popular. Então vamos pegar os ativos e mandamos para a Ucrânia. O problema é qual? O problema é que isso mina a credibilidade dos mercados europeus, da bolha da OTAN no geral, que é o que eu coloco nas letrinhas verdes. O uso dessas receitas pode derrubar ainda mais a credibilidade da bolha da OTAN. E o FMI já avisou, tempos atrás, que usar o dólar como ferramenta, como arma geopolítica para promover sanções, boicotes, bloqueios, mina a credibilidade do dólar. O que a gente vê como resposta? Os países tentando desdolarizar. Que já havia um processo anterior, mas acelera o processo. Haverá confiança suficiente para manter ativos na Europa se os caras vão usar e abusar disso aí? Muita coisa muda depois que os caras tomam certas decisões. E esse cenário de conflito na Ucrânia e de congelamento de ativos aí e de uso do dólar como arma transformou a percepção de muitos setores econômicos sobre a credibilidade desses setores aí. Continuamos, tá? Eu vou continuar aqui no tema Ucrânia, porque a Ucrânia adota uma postura defensiva. Uma matéria da Associated Press, trazendo analistas ligados à OTAN, e esses analistas apontam aquilo que a gente já vinha discutindo aqui. Havia o plano, havia o projeto, havia a suspeita, e agora a gente pega esses analistas, porque aí eles não vão fazer uma avaliação que prejudique a própria OTAN, são os próprios analistas da OTAN dizendo isso, e trago a seguinte matéria. Analistas dizem que as forças da Ucrânia estão se voltando para a defesa depois que a Rússia impediu a sua contraofensiva. O que está sendo colocado aqui? Coisa que irrita muito os robozinhos da OTAN que vêm incomodar aqui no canal. Primeiro, a contraofensiva foi um fracasso. Eu falei isso durante todo o tempo, os caras vinham, é mentira, é propaganda russa, é agente do Kremlin, é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá aí, a própria OTAN admitindo isso. Pela mídia corporativa, que é para a OTAN. Então, está colocada aí a questão. E segundo ponto, a Ucrânia entrando no modo econômico, como a gente discutiu aqui que entraria. Então os caras estão confirmando, a Ucrânia adota o modo econômico, que é uma escassez de munições, uma escassez de soldados, até porque o recrutamento está complicado, de forma que a OTAN muda a sua conduta para não levar mais gols, entendeu? Não vamos atacar mais, vamos retrancar, fazer uma retranca aí, tentar segurar o jogo e levar até o final. Seja lá o que signifique o final para a Ucrânia. Letrinhas vermelhas. Os analistas confirmam que a Ucrânia ativou realmente o modo econômico, que é o modo defensivo. Não podendo mais retomar territórios, e a contraofensiva foi um fiasco nesse sentido, agora ela adota um modo de defesa, que é não perder mais. Estamos perdendo de 1-0, 2-0, 3-0, então vamos evitar a goleada histórica, né? Letrinhas azuis. Os Estados Unidos têm sugerido que a Ucrânia faça isso para evitar perder ainda mais território, que é o que eu tenho chamado aqui de maneira super informal, de permitir que a maionese desande. Quando se desandar a maionese aí, e a Rússia promover um passeio na Ucrânia, ou seja, derrubar as últimas fortificações ucranianas, lá, as últimas blindagens e defesas ucranianas, a Rússia pode atingir muito mais objetivos do que tinha estabelecido a princípio. Pode atingir inclusive objetivos que não estavam colocados. E pode impor uma derrota, um fiasco, uma crise ainda maior para a OTAN. Por isso que o pessoal já está na questão de contenção de danos. Continua aí, ó, letrinhas azuis. A Ucrânia manterá o modo econômico enquanto aguarda os 50 bilhões de euros da União Europeia e os 60 bilhões de dólares dos Estados Unidos, só que ela aguarda. Se vai sair, é outra coisa. Uma coisa está aguardando dinheiro, mas agora a votação disso aí está complicada, está muito complicada. Liberar esse dinheiro aí não vai ser fácil, porque existe uma impopularidade sobre continuar abastecendo a Ucrânia. Como é que o povo alemão vai ver? Não tem dinheiro para reajustar ali as condições de compra dos trabalhadores do setor metroviário ferroviário. Não tem condição para continuar mantendo subsídio para a produção agrícola e produção de alimento da Alemanha, mas tem dinheiro para mandar para o Zelensky na sua contraofensiva furreca e no seu desvio gigantesco
de dinheiro, que é o governo ucraniano, como é que funciona isso? Mesma coisa nos Estados Unidos. Em ano de eleição presidencial nos Estados Unidos, vão aprovar? Será isso aí? Indo na mesma linha, outra matéria da mesma Associated Press. O Putin aumenta a pressão militar sobre a Ucrânia, pois espera que o apoio ocidental à Ucrânia diminua. Que foi aquilo que eu disse. A Rússia não vai deixar a Ucrânia funcionar no modo econômico. Vai dizer, olha, se a OTAN quer bancar a guerra aqui, quer esticar, vai ter que gastar. E eu vou fazer a Ucrânia gastar esse dinheiro. Por quê? Porque querem prolongar conflito, para prolongar sanções, para tentar quebrar a economia russa, mas eu vou fazer isso aí custar caro. Aí a gente vai ver quem é que aguenta mais. Letrinhas vermelhas. A Rússia não permitirá que a Ucrânia prolongue o conflito ativando o modo econômico. Ou seja, quer guerra é modo levar a sério. Agora, modo econômico não vai rolar aqui. Ou a OTAN gasta ou eu vou passar por cima. Letrinhas verdes. A Rússia fará a OTAN gastar mais dinheiro se quiser prolongar o conflito. E vai detonar ainda mais, vai fragilizar ainda mais a logística da OTAN nesse processo. Então a gente tem o seguinte conflito. Sanções contra a Rússia versus desgaste da OTAN. Quem é que vai pedir pinico primeiro? A gente está vendo que a OTAN já não aguenta mais. E a resiliência econômica russa é enorme, a resiliência militar russa é enorme. É um momento especialmente desfavorável para a OTAN. Os robozinhos da OTAN detestam tanto quando eu falo essas coisas. Ficam tão brabos aí, fazer o quê, né? A verdade é essa aí, né? Não posso ficar inventando história para agradar. Ainda mais agradar quem puxa saco da OTAN. Né? Não vou nem dizer assim, ó, é uma das... a gente tem que ter um pouco de otimismo, né? Vocês sabem que não é muito a minha praia. Mas, né, não é nem dizer assim, eu gostaria que a verdade fosse outra, porque essa verdade pelo menos está sendo ótima, né? Está sendo o quê? Uma derrocada da OTAN, coisa que a gente esperou, quanto tempo a gente não esperou para ver um cenário desse tipo, né? Conflituoso, problemático, tem a sua crise, mas tem muita oportunidade de transformação que é algo que vem muito bem, né? Quanto tempo a gente não esperou para ver isso que a gente está vendo aí, dessa derrocada dos interesses britânicos e estadunidenses. Continuamos aí. Vamos para o outro fronte da OTAN que também está com problemas, né? Israel está de olho no lucro em Gaza. É o que eu coloco no título, trago a seguinte matéria. Aí é aquela coisa, né? Sempre que a gente vai falar da situação de Gaza, são aquelas coisas... uma mais absurda do que a outra. É uma notícia mais absurda do que a outra. Lucrando com o genocídio. Empresa israelense lança imóveis à beira-mar em Gaza, que foi completamente destroçada, ou seja, Israel já está olhando o lucro imobiliário, o ganho imobiliário em investimentos em casa à beira-mar na faixa de Gaza, depois que esvaziar a faixa de Gaza dos palestinos. O que não é nenhuma novidade para Israel. Né? Invadir terra dos outros, destruir casa dos outros, faz parte aí da história do Estado de Israel. Uma casa na praia não é um sonho, diz um anúncio de uma empresa famosa por construir na Cisjordânia ocupada, ou seja, é uma empresa que já atua em territórios ilegalmente tomados dos palestinos, tomados já implicam ilegalmente, de forma que existe o reconhecimento internacional sobre esses absurdos. Essa mesma empresa agora está fazendo propaganda sobre more na beira da praia, na faixa de Gaza, território que será, na cabeça desse pessoal, tomado dos palestinos, até porque o pessoal está terraplanando ali a faixa de Gaza, né, o Estado de Israel. Num processo que tem uma quantidade enorme de crimes de guerra, crimes humanitários aí, sem fim. Está aí a faixa de Gaza circulada em vermelho, né, territórios palestinos pintados em laranja, o território maior é a Cisjordânia, o território menor circulado em vermelho é a faixa de Gaza. Letrinhas vermelhas. Setores imobiliários israelenses já lucram invadindo terras na Cisjordânia, ou seja, já existe esse modus operandi. Essa empresa já tem expertise nisso. Segundo ponto, letrinhas azuis. Existe uma dobradinha entre os pogroms de colonos israelenses na Cisjordânia e o mercado imobiliário. Entre ações de invasão de territórios palestinos, de terras palestinas, de casas palestinas, uma ação de braços dados com o poder público e nos últimos tempos com uma ação mais direta das forças militares israelenses, desalojando pessoas, destruindo as suas casas e construindo novos bairros
para colonos judeus invasores, colonos israelenses invasores, que é o que está colocado ali na situação da Cisjordânia. Letrinhas azuis. Planos da inteligência israelense continham, e eu já discuti isso com vocês, o objetivo de expulsar os palestinos de Gaza, ou foge ou morre. E Israel já parece aí estar loteando Gaza para venda. Isso fora o enorme potencial em exploração de gás que tem na faixa de Gaza. Continuamos aí, mais matérias, né, sobre a questão de Gaza, Israel e assim por diante. Né. Um tanque disparou contra uma casa com reféns em Bari. As forças esperaram horas fora do kibbutz, que foram aqueles ataques logo no início lá do episódio, no dia 7 de outubro, de ataques de militares israelenses que mataram cidadãos israelenses. Uma parte considerável das pessoas que foram assassinadas nesse primeiro momento foram mortas pelas forças militares israelenses. Aqui tem mais uma matéria sobre isso. A matéria continua. Na documentação de 7 de outubro, publicada pelo News 12, o tanque é visto disparando contra a casa onde os terroristas do Hamas estavam barricados com os reféns. Residente do kibbutz diz o seguinte: perguntei a todos os policiais responsáveis pelo caso e ninguém falou nada sobre a questão. Então, o ponto fundamental aqui é que houve um ataque, mais um episódio de militares israelenses matando cidadãos israelenses, porque dias atrás 3 reféns foram libertados e foram mortos pelas forças militares israelenses. Letrinhas vermelhas. Parte das pessoas assassinadas no dia 7 de outubro foram mortas pelas forças militares de Israel, que, repito, recentemente matou reféns israelenses em Gaza, piorando ainda mais a imagem do Estado de Israel, que é acusado pela sua própria população de não dar valor aos reféns, das operações de Israel, não colocar como foco central trazer os reféns de volta e sim destruir a faixa de Gaza, inclusive matando os próprios reféns israelenses. Letrinhas verdes. Houve um impasse baseado em descrença, eu já discuti com vocês aqui, nos setores de defesa de Israel, que demoraram para agir nesse 7 de outubro, porque houve o aviso, pelo que a gente discutiu aqui, já trouxe essas matérias para discutir com vocês, houve ali a notificação sobre possível ataque do Hamas e forças de segurança acharam que era apenas um alarme falso, que não precisava fazer barulho, portanto, e no final a coisa acabou sendo verdadeira. Houve o ataque e as forças de defesa de Israel não estavam prontas, o que também minou a segurança dos israelenses e todo o projeto de segurança do Netanyahu. É uma inteligência que tudo sabia, tudo via, era uma defesa intransponível e no final deu no que deu. Letrinhas azuis. Uma das pessoas, um israelense, que escapou do episódio lá daquela festival de música eletrônica, daquela rave, disse que a intenção do Hamas parece ter sido a de sequestrar as pessoas, provavelmente para fazer a estratégia que está levando a cabo agora, e não de assassinar as pessoas. Só houve assassinato porque houve ali um episódio de troca de hostilidades. Isso foi dito por um cidadão israelense que escapou lá naquele episódio da rave. Né? Aí vem essas notícias de que as forças de Israel mataram seus próprios cidadãos naquele momento. Isso vai prejudicando a imagem do Estado de Israel. Continuamos aí, matéria da Associated Press, para irritar mais. Né? Esses episódios dos Estados Unidos na ONU, embora todo mundo saiba no que vai dar no final, eles vão registrando oficialmente, publicamente, que os Estados Unidos dão guarida ao massacre de Israel. Trago a seguinte matéria. Resolução da ONU sobre Gaza é prejudicada por questões importantes para os Estados Unidos. Cessação das hostilidades e monitores da ajuda. Qual é o ponto dos Estados Unidos aqui? Os Estados Unidos não querem mais uma vez votar a favor, querem vetar uma resolução da ONU porque ela desagrada o Estado de Israel. Letrinhas vermelhas. Isso aqui já aconteceu várias e várias vezes, tá? Isso aqui não é nenhuma novidade. Letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos atuam mais uma vez na ONU como procuradores do Estado de Israel. Como advogados de Israel, aí vocês encontrem a expressão adequada para isso. Mas é um episódio ridículo, pavoroso. Tanto é que está cada vez mais claro que é só os Estados Unidos vetando tudo
que desagrada o Estado de Israel. Letrinhas verdes. Trata-se de mais um registro oficial, péssimo para a imagem dos Estados Unidos, da guarida que os Estados Unidos têm dado ao massacre de palestinos. Algo extremamente impopular dentro dos Estados Unidos, e não precisa nem dizer fora, né? Não precisa nem dizer fora dos Estados Unidos como isso é impopular. Continuamos ainda nessa temática, né? Trago mais um tema ligado a isso, tá aí é muito sem vergonha para uma foto só, né? Até deve ter disparado o antivírus de vocês aí, dada a quantidade de cretinos numa foto só, que está aí o Joe Biden e o Benjamin Netanyahu. Trago aí o seguinte título. Mais uma vez, pela milionésima vez, os Estados Unidos blindam Israel de acusações. Trago a seguinte matéria. A administração Biden está a finalizar planos para instar a Suíça a rejeitar um pedido da Palestina e dos seus apoiadores para a realização de uma conferência sobre violações das convenções de Genebra. Israel já violou todas as convenções humanitárias possíveis e imagináveis. Inclusive, é preciso que depois desse episódio de Gaza, sejam atualizadas as formas de crime humanitário de tanta barbaridade que Israel está cometendo lá. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. A Convenção de Genebra tem como objetivo... eu quero saber mais. Dá uma pesquisada que é bem interessante essa história da Convenção de Genebra. A Convenção de Genebra visa reduzir o impacto de um conflito em termos de perdas humanas. E o que Israel faz? Ele não promove só o conflito contra os combatentes, como ele alega que faria o Estado de Israel. Ele dificulta, primeiro, ele mata civis aos montes, de maneira pensada, planejada, inclusive com o uso de inteligência artificial, como a gente já falou aqui, que seriam as mortes civis aceitáveis. Mas ele também dificulta o salvamento de pessoas, ataca ajuda humanitária, ataca hospitais, ataca ambulâncias, ataca escolas, sequestra médicos, prende médicos, ou seja, está atuando para aumentar as perdas humanas. Cria condições insalubres, onde doenças certamente estão proliferando para colocar os palestinos, evita a entrada de água, de alimentos, mata jornalistas que podem noticiar isso, mata pessoas do serviço humanitário. Ou seja, cabe muito essa discussão, entendeu? Letrinhas azuis. Israel está atacando hospitais, ambulâncias e agentes de saúde, ferindo de morte a convenção. Se nada for feito, o que a gente está enxergando aí? Que nenhuma instituição internacional presta para nada, nada que surpreenda muito a gente, tá? Mas tá esfregando, assim, ó, sabe? Pega na lama, assim, a imagem de todas as instituições internacionais que falam sobre questões humanitárias e passa na lama. Israel está servindo para descredibilizar todas as instituições que não fazem nada. Nada. Tribunal Penal Internacional, cadê? Continuamos aí, né? Letrinhas azuis. Mais uma vez, vemos os Estados Unidos atuando como procuradores de Israel. Isso além de descredibilizar ainda mais instituições e acordos internacionais. Vai ser muito difícil manter esse papo de a instituição falou isso, o órgão falou aquilo, o não sei o que condenou aquilo outro, diante de tudo que está acontecendo e não acontece nada. Porque os Estados Unidos funcionam como procuradores e eles descredibilizam por quê? Então basta os Estados Unidos e Israel não quererem que nada acontece? Para que serve essa instituição então? Então essas instituições multilaterais, elas vão sendo destroçadas uma após a outra. Isso faz parte do cenário, eu falei para vocês, que muda a ordem, a correlação de forças, a ordem mundial. Toda a institucionalidade tem que acompanhar isso aí, senão fica tudo no vazio. Mais uma matéria, Israel está mais perto de uma guerra em grande escala com o Hezbollah, que vai ser mais um conjunto de crimes humanitários, mais uma porrada de problemas. Letrinhas vermelhas. Israel já pena para enfrentar o Hamas, de forma que precisará da ajuda direta dos Estados Unidos para expandir o conflito. Para enfrentar os Houthis, o Hezbollah, o Hamas e grupos que atuam na Síria e no Iraque, Israel vai precisar dos Estados Unidos atuando diretamente, e não só dos Estados Unidos. Letrinhas verdes. Israel está replicando no Líbano as mesmas atrocidades de Gaza, atacando hospitais, matando jornalista, como já teve caso recente aí, usando fósforo branco,
Então replicam os mesmos métodos. Israel está se notabilizando aí por atacar o hospital. Destruir o hospital é com Israel mesmo, né? E aí, vamos lá, né? Eu sempre falo aqui, né? A gente nunca sabe onde começa e onde termina Israel, Estados Unidos e Reino Unido. Vai uma grande almôndega de interesses financeiros grotescos que usam a máquina de Estado como máquina de guerra. Por isso que eu falo de imperialismo anglo-yankee, interesses financeiros anglo-yankees, e a gente coloca Israel no meio dessa almôndega perversa aí, porque isso que eu vou dizer aqui, muita gente vai dizer, choveu no molhado, mas são notícias, são registros e discutimos aqui. O Reino Unido é o principal contribuinte para as operações militares dos Estados Unidos na África. Então a gente não sabe onde é que começa, onde é que termina Estados Unidos, Reino Unido, Israel, entendeu? É uma coisa muito interconectada na outra, uma coisa perpassa a outra e tudo muito pouco transparente, só vai se revelar anos depois. Tá aí, trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Oficiais britânicos atuaram no Djibouti e na Somália, países africanos, em operações do Comando Militar dos Estados Unidos para a África, que é o setor militar dos Estados Unidos voltado para o continente africano. Então teve atuação britânica junto com os Estados Unidos, que é aquilo que eu comentei com vocês. Pintei aí o Djibouti de laranja e a Somália de verde. Tá? Letrinhas azuis. As operações no chifre da África têm como objetivo também as rotas marítimas comerciais. Aí a gente está falando o quê? Do canal de Suez, do Mar Vermelho e da entrada do Mar Vermelho ali. Percebam que a Somália, o Djibouti têm uma posição estratégica, assim como o Iêmen. Tanto é que o Iêmen está fazendo uso dessa posição geográfica para poder impor danos a Israel e toda a OTAN. Então a gente percebe a importância estratégica dessas regiões aí. Daí vocês percebam a quantidade de problemas e intromissões que esses países sofrem. Problemas na Somália, no Djibouti, na Eritreia, no Sudão. Então percebe a quantidade de problemas que esses países vivem. Por quê? Porque eles estão numa posição estratégica. Pô, o canal de Suez ali é uma rota comercial importantíssima. E essas operações, lógico, tinham como um dos objetivos, se não for o principal, controle sobre essas regiões aí. Nem tudo é exploração direta de recursos, embora exista também. Tem também a questão da posição geográfica daquilo ali, estratégica, em termos militares. Letrinhas azuis. Tanto na Somália quanto no Djibouti, o Reino Unido travou disputas coloniais com outras forças europeias. Na Somália com a Itália e no Djibouti com a França. E hoje continua travando disputas aí pelo controle, ou seja, é uma continuidade, né? Os Estados Unidos são a filhinha colonial do Reino Unido e hoje continuam operações junto com o Reino Unido no continente africano, em territórios que foram disputados ali pelo Reino Unido com a Itália e com a França historicamente. Letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos também estão em uma clara operação de sabotagem, golpes contra a França, buscando roubar a sua influência no continente africano. Nunca nos esqueçamos disso. E Reino Unido e Estados Unidos estão num processo aí, né? Aí a gente volta para o período colonial. Quem é que a gente vê principalmente loteando o continente africano lá no passado? E de certa forma ainda tendo influência? França e Reino Unido. E hoje Estados Unidos tentando puxar o tapete da França. Então a gente vê essas disputas aí ainda. Letrinhas verdes. Por isso sempre digo, não se sabe onde termina e onde começa Estados Unidos, o Reino Unido e Israel. Aí é uma almôndega, né, de observação aí muito complicada das partes. Onde é que começa Estados Unidos, onde termina, o que é o interesse de um, o que é o interesse de outro. Né? Reino Unido, Israel e Estados Unidos. E aí por último, para a gente terminar o nosso vídeo de hoje, eu fiquei um pouco em dúvida, né? Tinha outros 2 temas que eu estava pensando em trazer, mas aí ia ficar muita coisa também, não dá para trazer tudo. Tinha as reformas do Milei, mas eu até deixei um pouco de lado, porque eu já estou falando tanto do Milei aqui, né? Todo dia ele está aí, e é algo muito mais do campo da política da Argentina, e o meu objetivo aqui é muito mais explorar a relação entre os países, embora eu traga eleições que acontecem aqui e ali, até porque tem sua implicação internacional também. Salvo a parte que o Milei ele autoriza a venda de território argentino, né?
E isso é uma questão que tem implicações internacionais. Até porque o Milei é um agente estrangeiro, então todo o tema do Milei é um tema internacional. É um agente estrangeiro na Argentina atuando contra a soberania argentina. Mas eu deixei o Milei descansando um pouco. Também pensei em trazer a questão ali de Mianmar, até porque envolve a questão da produção de ópio. Mas eu deixei de lado também e eu peguei isso aqui porque a gente comentou um pouco sobre essa questão da Venezuela, sobre o Maduro fazer barulho para sentar para negociar. Então estou trazendo aí uma espécie de saldo disso aí. E, claro, teremos a oportunidade de discutir os outros temas. Nesse final de ano aí, Natal e tal, o jogo continua acontecendo normal aqui, bola rolando normal aqui no canal. No dia 25 é provável que eu vá fazer um vídeo de meia hora, 20 e poucos minutos, até para encurtar o meu dia 24 ali, para me liberar para fazer uma jantinha um pouquinho melhor, mas né, dia 24 eu gravo o vídeo e fica para vocês pro dia 25, como sempre, como todos os dias funciona. Eu gravo o vídeo 12 horas antes. E lá no dia 31 eu vou fazer a mesma coisa. Aí o vídeo do dia 1º vai ter uns 20, 25 minutos, mas também não sei, porque às vezes eu desando a falar, né, mas não vou parar. Se eu faço vídeos de segunda a sexta-feira, vai ter vídeo de segunda a sexta-feira, tanto no Ano Novo quanto no Natal, no Carnaval e assim por diante, tá? Então, descanso sábado e domingo e para mim já tá de bom tamanho, né? Então continuamos aí, né? O último tema é Estados Unidos e Venezuela em negociação. Trago a seguinte matéria e quero que vocês prestem atenção no final dela. Estados Unidos e Venezuela trocam prisioneiros à medida que as tensões diminuem. Mas o caso da Guiana não era de altíssima gravidade? Para ver o quê? Que os Estados Unidos sabiam que havia um certo jogo. Claro, houve tensão, certamente, até porque ainda está no horizonte uma intervenção do Maduro. Mas eu sempre digo, o Maduro não é um inconsequente. Ele está usando essa questão de Essequibo. Claro, a questão de Essequibo é muito cara à Venezuela, porque é um território que a Venezuela reivindica desde o período colonial, que é um território sequestrado pelo Reino Unido, pelos britânicos. Agora, aquilo ali estava muito mais me parecendo, pode ser que seja outra coisa, que mude o panorama, mas me pareceu muito mais uma jogada da Venezuela sentindo o momento complicado da OTAN. Sabe que a OTAN está se complicando na Ucrânia, está se complicando no Oriente Médio, está ainda tendo que manter hostilidades com a China lá no Indo-Pacífico, vai ter condição de peitar ainda aqui mais um conflito? Então a Venezuela usou isso para tensionar e bateu o desespero ali, porque a Venezuela pegou um momento complicado da OTAN, dos Estados Unidos, para fazer isso. Só que eu sempre falei, me parece mais uma estratégia para sentar para negociar outras questões. E a de Essequibo também está na mesa, mas a Venezuela está destravando mercados e ela está explorando o momento. Letrinhas vermelhas. Estados Unidos não pode sancionar ao mesmo tempo Irã, Rússia e Venezuela sem gerar um caos energético. Isso a Venezuela também sabe. Como a tensão cresceu, na Rússia continua altíssima, né, por causa da Ucrânia. Cresce no Irã por causa da questão dos Houthis, do Hezbollah, e que já vinha crescendo a questão naval ali, né, no Golfo Pérsico e no Mar Vermelho. Agora, os Estados Unidos querer comprar, sancionar mais a Venezuela, ele vai tirar petróleo de onde daí? Se começa a sancionar todo mundo que é contra os Estados Unidos. É um cobertor curto, para tapar um tem que destapar o outro. Então, a Venezuela está fazendo esse jogo. E sabe que quanto maior é a dependência da bolha da OTAN de energia, maior é a, digamos assim, a aceitação de certos caprichos do Maduro. O Maduro sabe disso. Ele não estaria no poder se não soubesse. Dada toda a força que atua contra ele, ele não seria um sucessor do Hugo Chávez se não fosse um cara experimentado, entendeu? Letrinhas azuis. O Nicolás Maduro explora o tema de Essequibo para levar os Estados Unidos a dialogar, já que a OTAN está num momento delicado. Então, perceba essa matéria aqui da mídia mídia corporativa, que é à medida que as tensões diminuem. Pô, é por isso que eu não gosto daquela coisa que alguns veículos de mídia usam, né? Alerta, urgente, atenção, em letra maiúscula, ainda com sirene de bombeiro. Né? Breaking news.
guerra à vista, vai começar a explodir o conflito, vai começar, vão passar por dentro do Brasil para começar uma guerra, blá, 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 blá. Isso aí primeiro que gera uma ansiedade do caramba nas pessoas, e não é necessário fazer isso, eu não gosto desse tipo de apelo. Eu uso aqui algumas brincadeiras às vezes, né, canibalismo no fronte da Ucrânia, mas o canibalismo todo mundo sabe que eu não vou ficar falando de coisa insólita aqui, todo mundo sabe que eu vou usar no sentido figurado, né, no sentido mais lírico, mas não ficar toda hora, atenção, urgente, cuidado. Inclusive, eu sempre vou na mão inversa, né? É tensão, tensionamento, até estourar uma guerra tem muito chão pela frente. Não estou dizendo que não vai acontecer aqui no lance da Venezuela, mas tem que tomar cuidado, até para não ficar gerando ansiedade à toa nas pessoas, né? Eu preciso ter responsabilidade, assim. Ter visualizações é importante, mas isso não pode estar em detrimento de desrespeito às pessoas que acompanham o canal. Quem acompanha o canal sabe muito bem que eu tomo todo o cuidado do mundo com as fontes que eu uso, com as coisas que eu falo, que vão ou que não vão acontecer. Quando é especulação, eu digo que é especulação. Quando é um fato, eu digo é um fato e prefiro que o conflito estoure e eu não alarmei excessivamente e falar pode acontecer, do que ficar caçando clique. Não é muito a minha praia isso aí, né? Urgente, atenção, cuidado, né? Exclusivo. Né? Enfim, chegamos ao momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam do canal, que querem apoiar e podem apoiar o canal, estão aí as formas de apoio. Apenas os anúncios que aparecem, as propagandas que aparecem durante o vídeo aqui no canal, não garantem a existência do canal. A receita, se eu fosse depender apenas da receita, das propagandas e dos anúncios que aparecem durante o vídeo, ficaria complicado manter esse trabalho aqui com essa regularidade. De forma que o que mantém o canal mesmo são os apoios dados por alguns de vocês, apoio financeiro, e pelo qual eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as 3 formas de apoio, todas as 3 são bem-vindas, não estão em ordem de importância, escolham uma e apoiem aí quem quiser. Quero apoiar de 2 ou 3 formas, pô, fico mais grato ainda, mas eu coloco 3 para que tu possa optar por uma delas. Em cada uma delas, vocês podem optar de que maneira, né, com qual valor vocês vão ajudar. É uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Vocês que estabelecem o valor aí e eu fico grato por qualquer valor. Tá? A primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o site, o link, o endereço do Apoia-se. A segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix, eu coloco um e-mail. Se lá na chave Pix vocês digitarem pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. pixverdadeconcreta@gmail.com. E a terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo. Vocês tem várias faixas de valor, ajuda aqui direto pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem ali a que vocês preferirem e apoiam o canal. As 3 formas são bem-vindas, repito, e agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.